Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu sou o irmão Flávio Henrique de Melo, da Igreja de Porto Velho, Rondônia. Hoje vamos falar sobre um livro, um capítulo aqui, o livro O Caráter do Homem de Deus. Nesse dia vamos tratar sobre o capítulo 2, Mestre Fiel. Nós temos aqui um objetivo de trazer aos irmãos uma palavra de direção, uma palavra que realmente encaminha as nossas vidas, principalmente nesse momento que nós estamos passando aí por tribulações, em meio a essa pandemia. Esse livro é escrito pelo nosso irmão Dong Yulan. Confesso aqui aos irmãos que particularmente não tive a satisfação de desfrutar nem de reunião, muito menos de conferência com o irmão, que hoje já descansou no Senhor. Mas tive a oportunidade de ler alguns livros, e esse aqui em especial, O Caráter do Homem de Deus, é um livro que realmente edifica o homem, um livro que realmente encaminha as nossas vidas com a palavra realmente de direção, uma palavra que realmente nos dá uma sustentação para as nossas decisões, para toda a nossa vida. No capítulo 2, Mestre Fiel, o nosso irmão Dong deixa aqui as características dessa pessoa, Mestre Fiel. Tanto que hoje, antes de começar, fiz oração e pedi ao Senhor, que eu realmente possa ser um mestre fiel, que eu possa realmente conseguir falar aos irmãos aqui, de fato, o que o Senhor quer dizer. E não o que eu penso, ou o que eu acho, ou o que eu sou, mas o que o Senhor quer dizer aos irmãos. Então que eu possa conseguir trazer para os irmãos essa mensagem com a fidelidade e com a precisão que o Senhor quer passar para todos nós, irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz exatamente esses aspectos do homem, desse homem que o nosso irmão aqui chamou de mestre fiel. Nós temos que ser esse exemplo para o Senhor no trabalhar da vida da igreja. O apóstolo Paulo deixou isso, deixou características que mostram como é ser um mestre fiel. Nós temos em 2 Timóteo 2 e também em 1 Timóteo 4, 6. E de lá é possível extrair, de acordo com a escrita do irmão, 2 pontos principais que retratam as características. Primeiro, o mestre fiel ele tem que ser alimentado com as palavras da fé. Outra coisa, para esse mestre fiel cumprir o seu desiderato, é seguir de perto o bom ensinamento. Ó Senhor Jesus! Irmãos, o irmão conseguiu aqui, sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, resumir 4 características importantíssimas, essenciais, para que essa pessoa, para que esse cristão, para que nós, possamos ser esse mestre fiel. Quais são essas 4 características? Primeira característica, transmitir com fidelidade. Segunda característica é ouvir atentamente. Terceira característica, ser preciso. Quarta característica, temos que ser aquele que gaste tempo com as palavras de Deus. Ó Senhor Jesus! Que realmente ensinamento, Agora, como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Nós já sabemos as características, nós já sabemos o que realmente nós precisamos para ser esse mestre fiel. Bom, na primeira característica, que é transmitir com fidelidade, nós temos que, antes de mais nada, entender o que é mestre, O que significa ser um mestre? Os irmãos sabem o que é isso? Mestre é alguém que ensina, que instrui os outros. E o que é um mestre fiel? O mestre fiel é aquele que transmite os ensinamentos recebidos com a mesma precisão e fidelidade com que os recebeu.
Irmãos, nós temos que ser um canal limpo, né? Um canal que não esteja sujo, né? Isso só é possível se nós estivermos realmente alimentados com a palavra de Deus. O exemplo aqui é o apóstolo Paulo, né? Que trouxe uma lição quanto à condição de mestre fiel. Nós temos que entender também, irmãos, que a fé é o conteúdo da economia de Deus no Novo Testamento. E que as palavras da fé nos dão a revelação dessa economia. E que a visão do homem dessa economia de Deus traz realmente a revelação da vontade de Deus na vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, irmãos, mas para isso como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos conseguir atingir essa primeira característica? Primeiro ponto, transmitir a homens fiéis. Ora, se você transmitir a homens infiéis, esses homens não terão um compromisso com a palavra e, obviamente, eles não vão levar isso adiante. O evangelho, ele vai morrer ali mesmo. Se você transmitir a homens fiéis, por fiéis que são, eles transmitirão, né, às pessoas, né, também que serão fiéis e também que serão idôneas. Com isso, Paulo demonstra, ou demonstrava, melhor dizendo, né, zelo com a economia de Deus. Paulo demonstrava amor aos santos, porque ele transmitia àqueles que eram fiéis e idôneos. E lembrando, irmãos, que na época em que Paulo exerceu esse ministério, né, porque Paulo exerceu um ministério, nós tínhamos um contexto histórico onde haviam vários ensinamentos desviando os santos da fé. Nós temos uma segunda subcaracterística, vamos dizer assim, que é negar a vida à alma. Nossa, irmãos, essa realmente é o nosso grande desafio, né? Para ser um mestre fiel, nós temos que esvaziar dos nossos conceitos, do nosso subjetivismo, das nossas preferências, dos nossos achismos, né? De tudo aquilo que nós estamos impregnados de preconceito. O irmão precisa estar constituído da palavra e transformar o dom em ministério. O profeta, ele deve submeter a luz que Deus deu essa palavra em sua vida. Ó Senhor Jesus, então essas duas, transmitir a homens fiéis e negar a vida à alma, compõem a característica primeira, que é transmitir com fidelidade. Passando agora, irmãos, para a segunda característica, que é ouvir atentamente, também é uma grande lição para nós. Essa característica exige que nós, primeiramente, saibamos ouvir e não falar. Primeiro ouvir, depois falar. Temos que ouvir a quem, irmãos? Ao mundo? A Deus? Aos irmãos? O mundo não, mas sim a Deus em primeiro lugar. E também aos irmãos, especialmente os irmãos que compõem a liderança. E a liderança, por sinal, tem que ser constituída de bons e pacientes ouvintes. Ó Senhor Jesus, eu vejo os irmãos que hoje são líderes, né, nas igrejas, né, e em especial a liderança, né, na nossa localidade nacional, né, nível nacional, né, os irmãos Pedro e Eza, o quão é difícil, né? Eles precisam realmente estar imbuídos desses dois pontos, desses dois elementos aqui, né? Ser bons e pacientes ouvintes, né? Precisamos saber ouvir com atenção para poder falar adequadamente. Quem não sabe ouvir atentamente, não sabe falar adequadamente. Precisamos estar sem prevenção e sem parcialidade. É uma característica também aqui, uma subcaracterística, na verdade, do mestre fiel. Para isso, nós precisamos, para ser uma pessoa que não vai estar imbuída de parcialidade, não vai estar imbuída de preconceito, irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. Se nós não orarmos ao Senhor, o Senhor não vai esvaziar, não vai nos limpar e não vai conseguir fazer de nós um canal limpo, vazio e útil para transmitir a sua palavra sem ruídos, sem interferências.
né? A palavra do Senhor ela tem que passar por nós e chegar ao destinatário sem nenhuma alteração, né? Tem que ser um sinal limpo, tranquilo, sem nenhuma interferência no meio do caminho. Outra e terceira característica é ser preciso. Precisamos ser preciso. Isso significa o quê? Ouvir e transmitir com precisão o que ouvimos. Se eu ouvir a palavra do irmão, eu não posso levar aquilo para as pessoas, sejam irmãos, sejam cristãos ou não, com alterações daquilo que eu penso ou que eu deixo de agir. Deixo de falar, deixo de pensar, né, irmãos, em relação a isso. O que eu quero dizer é que nós não devemos acrescentar opiniões, não devemos generalizar, não devemos omitir detalhes, aumentar, não devemos abafar, distorcer a palavra do Senhor. Da mesma maneira que ela chega a mim, ela tem que passar aos irmãos. Por isso que no início eu mencionei. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, que essa palavra chegue da mesma maneira que o Senhor passou para mim. Eu não quero deturpar essa palavra para que os irmãos recebam exatamente o que o Senhor quer dizer para eles. Irmãos, a quarta característica, importantíssima como as demais, mas nós precisamos de quê? Gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos ser aquele que lê a palavra, relê a palavra, rumina a palavra. O que é isso? Nós precisamos de estar ouvindo, lendo, ruminando, digerindo, consumindo essa palavra o tempo todo. Precisamos ler bons livros espirituais e ouvir com atenção os mestres, aqueles que estão na liderança. Precisamos ouvir, né, gastar um tempo não só ouvindo, mas lendo a palavra. Não adianta só ouvir, nós temos que ouvir, mas também temos que ler a palavra. O ministério da palavra é algo que esse ministério é constituído em nós, mas ele só vai ser constituído em nós, esse ministério da palavra, se nós dispensarmos tempo para ele. Nós precisamos nos preparar para que haja a possibilidade do Espírito da vida, a palavra em nós. Irmãos, precisamos nos constituir dessa palavra. Isso é importantíssimo. Isso se faz gastando esse tempo, dispensando esse tempo precioso. Por meio do ruminar a palavra, nós vamos digerir essa palavra, nós vamos estar nos impregnando dessa palavra em tudo que nós vamos fazer, falar, olhar, expressar, dizer de um modo geral, né, a nossa forma de agir no mundo afora. No ruminar a palavra, irmãos, nós precisamos também, além de digerir essa palavra, precisamos nos cingir-se. Nós não podemos dispensar o nosso tempo em vão, né, com atitudes, com momentos que não nos edificam. Precisamos estar cientes que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E isso se faz necessário. Por quê? Porque o falar pelo Senhor não é fácil. Não é fácil você falar. Você precisa praticar esses pontos que eu mencionei todos os dias, sob pena de você falar algo que não edifica, ou de você dizer algo que a pessoa não reconheça o Senhor em você, porque você não está sendo um exemplo do Senhor para as pessoas. Irmãos, esses são os pontos que estavam dentro desse capítulo aqui, né? Um capítulo muito importante. Quero deixar aqui as considerações finais, né? Para que todos que estão nos ouvindo, sejam cristãos ou não, possam curtir o nosso canal da Obra da Amazônia, deixar o seu like, se inscrever, né? Compartilhar para os amigos, escrever no chat perguntas, deixar algumas dúvidas lá para que a gente possa estar interagindo com os irmãos e com as pessoas aí interessadas. E acima de tudo, irmãos, né, estejam realmente focados nessa palavra como nosso guia, como nossa direção, né? Então que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, né? E até a próxima. Jesus é o Senhor. Amém.